Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico. E hoje vamos dar sequência ao nosso estudo no terceiro trimestre, edição especial Jovens e Adultos da CPAD, onde nós estamos estudando os princípios divinos em tempos de crise. E eu já quero deixar um card aqui com toda a nossa playlist, com todas as lições aqui anteriormente publicadas. Já estamos caminhando para a conclusão desta reflexão e apenas uma outra reflexão futura será apresentada nesse tema e nós iremos então concluir as 13 lições desta revista tão preciosa comentada pelo pastor Eurico Bergsten. Eu gostaria de fazer uma oração e após esta oração iremos fazer todas as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje. Venha comigo nesta oração. Senhor, a ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do teu Espírito, que possa aplicar esta palavra ao nosso coração, ao coração de todos aqueles que se dedicarem a apreciar este conteúdo, que o Senhor possa exaltar, ó Pai, esta palavra aos corações e que haja grande edificação para a glória do teu nome. Assim oramos e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Antes de fazermos as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje, eu gostaria de pedir você que ainda não se inscreveu aqui no Portal Bíblico, faça isso agora. Se inscreva neste canal, ative o sino das notificações, compartilhe o link deste grupo no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar, abençoe quem você ama através desta reflexão bíblica e deixe o seu comentário, deixe aquele like, uma ferramenta para nos motivar a continuar produzindo aqui conteúdos para o nosso enriquecimento espiritual. Eu gostaria de fazer então as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje. E o texto áureo desta lição, que o tema específico é Esdras e Neemias combatem o casamento misto. O texto áureo está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, que diz: não vos prendais a um jugo desigual aos infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? A nossa verdade prática diz: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. E a nossa leitura bíblica em classe. Nós temos um texto que iremos apresentar agora para essa leitura. Pegue a sua Bíblia física. Caso você não possua a Bíblia física, acompanhe então a leitura na tela do seu smartphone, na tela do seu notebook. E o texto diz: acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu permaneci sentado atônito até ao sacrifício da tarde. Esdras capítulo 9, versículos 1 ao 4. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, asmonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas e seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisto Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele,
e segundo ele, amado de seu Deus, e pondo o Deus rei sobre todo Israel, e contudo as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. Neemias capítulo 13, versículo 23 ao versículo 26. E também nós temos o seguinte texto também, que complementa a nossa leitura em classe, que é: e todavia fizemos uma aliança firme e o escrevemos e selaram os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Neemias capítulo 9, versículo 38. E os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias, e Zedequias. Neemias capítulo 10, versículo 1. Firmemente aderiram a seus irmãos os mais nobres dentre eles, e convieram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos, e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para nossos filhos. Neemias capítulo 10, versículos 29 e 30. Estes foram os textos que irão fundamentar, que irão corroborar o assunto apresentado a partir de agora. E eu quero dizer uma coisa a todos os queridos irmãos que têm adentrado este portal bíblico, que têm acompanhado todo o decorrer desta reflexão com esta temática, os princípios divinos em tempos de crise, lições que de fato têm falado ao nosso coração, lições que de fato têm trazido grande alegria, grande enriquecimento espiritual à nossa vida diária, à nossa vida cristã. E essa lição, ela tem um sentido muito especial, um sentido muito específico que nós não podemos ignorar, porque haja vista quando a ordem do rei Ciro é dada e o povo vem juntamente com Zorobabel, há uma necessidade de apresentar a sua genealogia para que se comprovasse a sua pureza enquanto povo de Israel. E neste momento da história nós vamos perceber que estes que estavam retornando, que agora estavam nas terras de Judá, estavam perdendo totalmente o interesse em seguir e obedecer às ordens que outrora foram dadas pelo Deus de Israel. É extremamente importante notar que neste período e neste período da história como um todo nós vemos o Senhor cuidando da reconstrução do templo, também a reconstrução dos muros, mas havia uma carência que precisava ser suprida no meio do povo, que estava relacionada à renovação espiritual através da palavra, da lei de Deus, que fora a temática da nossa última lição. E hoje nós percebemos que havia uma razão também muito importante, e por isso esta lição se torna tão imperativa e tão importante de que dedicássemos toda uma reflexão a respeito destes casamentos mistos e o seu problema no meio da cultura de Israel e todos os problemas que essa atitude geraram. E mais uma vez há de se ter um despertamento, há de se ter uma renovação e há de se voltar aos princípios que foram ordenados pelo Deus de toda a terra. Esta lição, ela nos exige muita atenção, muito cuidado, muito carinho na exposição da mesma, para que ela possa de fato enriquecer-nos e que possa fomentar o nosso conhecimento a respeito das coisas espirituais. Esta lição será apresentada no próximo domingo, dia 20 de setembro de 2020, dia que é celebrado o Dia Nacional da Escola Dominical. E eu sempre tenho dito que a Escola Bíblica Dominical é o melhor culto que nós podemos ter em nossas igrejas. Uma escola bíblica forte é sinal de uma igreja forte. Uma escola bíblica sólida é sinal de uma igreja sólida e uma igreja que glorifica o nome de Deus. Então hoje nós iremos discorrer a respeito deste tema. Neemias e Esdras, ou Esdras e Neemias, combatem o casamento misto.
E isto é muito importante, nós vamos discorrer e abordar esse assunto, que como todos os assuntos anteriores, nós temos um objetivo geral, e o objetivo geral é salientar o perigo das uniões ilícitas. E alguns objetivos específicos também são propostos, a saber, o primeiro deles, apresentar o combate de Esdras e Neemias com casamento misto. O segundo, explicar o porquê de um judeu não poder se casar com uma mulher pagã, ou um homem judeu se casar com uma mulher pagã, como também uma mulher judia se casar com um homem pagão. O terceiro, destacar a sobrevivência do povo judeu. O quarto, aconselhar a respeito do casamento nos dias odiernos entre os cristãos. E quinto, incentivar a espera em Deus. O casamento constitui o elemento da unidade do povo de Deus. É a família. A família está agora sólida através desta união matrimonial, e nós sabemos que a família é a célula máter desta nossa sociedade. Por isso, o Antigo Testamento proibia uma união mista. Esta trazia uma cultura alheia à do povo de Deus e, consequentemente, também trazia-se uma vida pecaminosa e uma vida cheia de idolatria. A Bíblia menciona a idolatria como, por exemplo, do grande rei Salomão, como influência clara da religião das suas muitas esposas estrangeiras. Contra esse perigo, Esdras e Neemias irão se levantar como porta-vozes de Deus nesta terra, irão combater esta prática de casamento misto em um tempo que isso estava quase que de forma comum e corriqueira no meio do povo de Israel. Então veja, Israel não poderia ser reconstruído com o perigo de cair novamente na idolatria e violar novamente. Nós sabemos que a história do povo de Israel é cheia de altos e baixos. Então esta mistura poderia e deveria ser evitada para que o povo pudesse permanecer de pé e firme na presença de Deus e não violar, então, a sua identidade como povo de Deus. Por isso, os líderes da reconstrução vão exortar e estão exortando agora o povo a manter esta pureza de seus princípios morais, espirituais, que foram outorgados pelo próprio Deus. Veja, esta, em síntese, é a nossa introdução desta reflexão tão preciosa e tão importante, que nós vamos compreender então o enredo histórico deste assunto e também veremos uma aplicabilidade para os dias atuais e perceberemos a importância de estarmos alinhados nisto que o Senhor então nos ordena à luz da sua palavra. Nesta lição, nesta reflexão, iremos estudar então o grave problema do casamento entre judeus e as mulheres pagãs. Veremos a enérgica ação aqui de Esdras e Neemias para solucionar este problema. Este era um problema que não poderia ficar sem solução. Assim como nos dias modernos, muitos problemas não podem ser ignorados e deixarmos eles ampliarem e estarmos alheios a esses problemas, mas também devemos combatê-los à luz da palavra, combatê-los assim como Esdras e Neemias estão combatendo agora, estão unidos em um único propósito, que é justamente solucionar este grande, eu diria, este grave problema que estava instaurado no meio do povo. E também o que a palavra de Deus diz sobre o assunto é o ponto primordial do nosso aprendizado. Na lei de Deus, veja, aparece uma ordem claríssima: não faças concerto com os moradores da terra, nem tome das suas filhas para os teus filhos. Em Êxodo capítulo 34, do versículo 11 e segue-se até o versículo 16,
A Bíblia diz de forma clara: guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreus e os cananeus e os heteus e os perizeus e os heveus e os jebuseus, ou seja, os povos que habitavam a terra de Canaã. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra onde hás de entrar, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra que vocês estão herdando, para que não seja então estas alianças com os povos da terra um laço para ti, ou um laço no meio de ti. Mas os seus altares derrubareis, as suas estátuas quebrareis, os seus bosques cortareis, quebrareis os seus altares, porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, é um Deus zeloso, para que não faças aliança com os moradores da terra, e quando eles se prostituírem após seus deuses, ou sacrificarem aos seus deuses, tu, como convidado deles, comas também dos seus sacrifícios, e tome deles as suas por mulheres, e das suas filhas, e também dos seus filhos. Havia uma ordem clara, havia uma ordem direta, havia uma palavra de total apoio à conduta, à boa índole do povo de Israel, estava totalmente alinhada a obedecer a esta vontade soberana e esta vontade absoluta de Deus. E por que obedecer a Deus seria de tão grande valia? Porque a obediência à palavra de Deus iria permitir que o povo de Israel permanecesse na posição que Deus tanto desejou, no espaço, ocuparia então o espaço que Deus tanto desejou que o seu povo pudesse ocupar. Então, se abster de relacionamentos com os povos das terras de Canaã ou da terra de Canaã seria para preservar a saúde moral, a saúde espiritual do povo de Israel. Foi por esse motivo que o sacerdote Esdras, conforme a leitura da nossa lição, ficou perplexo. Basta você retornar à leitura aqui feita, a leitura bíblica, e você vai perceber a situação deste escriba, deste sacerdote, percebendo a questão moral, o problema gravíssimo que o povo estava vivendo, e ele vai arrancar os cabelos da sua cabeça, vai arrancar os cabelos da sua barba, e ele, por certo, desde a manhã até a hora do sacrifício da tarde, até as 3 horas da tarde, ele permanece ali quase que enlutado por causa dessa situação tão terrível e degradante que o povo de Israel estava submetido. Então esta perplexidade, ela é totalmente compreensível quando lemos o texto que está em voga na nossa leitura bíblica. Então, o povo, depois de haver voltado do exílio, tomara para si mulheres do povo das terras de Canaã, ou seja, dos povos gentílicos que habitavam em seu redor. Estavam se relacionando provavelmente com mulheres samaritanas, com mulheres amonitas, mulheres de tantas outras tribos ou outras nações, povos gentílicos, e havia agora uma grande miscigenação no meio do povo puro, no meio do povo separado por Deus, o povo de Judá. Então, estava se misturando esses gentílicos, estava se misturando com a semente santa. O povo então começou a seguir as abominações dos povos. Então, Esdras rasga suas vestes, chora, vestido agora com os seus vestidos rasgados, e busca a Deus com profunda dor, e busca do Senhor então uma grande ajuda, reconhecendo que eles com isto haviam deixado os mandamentos do Senhor. Esdras capítulo 9, versículo 2 diz de forma clara: porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E até os príncipes, veja, os príncipes
E os magistrados que deveriam estar instruindo o povo a se manterem puros, santos e irrepreensíveis, esses estão agora praticando tal transgressão em primeiro lugar e sendo, por que não dizer, exemplo para o próprio povo. O ponto central desta reflexão fala justamente que a união ilícita é um grande perigo para a vida espiritual. Então, os líderes, os magistrados, o povo haviam deixado os mandamentos do Senhor, violaram os mandamentos do Senhor, aparentando-se com os povos destas abominações. O resultado deste movimento foi, sem dúvida, uma purificação e tomada de atitude firme em obediência à palavra de Deus. Em Esdras capítulo 10, versículo 10 também nos diz: então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: vós transgredistes vós tendes transgredido e casastes com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. O primeiro ponto nos diz: Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto, a ira e a reação de Esdras. Quando Esdras foi informado que muitos judeus morando em Judá haviam se casado com mulheres pagãs, ele ficou possivelmente muito irritado, ele ficou possivelmente muito angustiado, uma grande tristeza lhe sobreveio ao coração. Manifestando sua profunda tristeza, ele vai agora rasgar as suas vestes, sua capa, vai arrancar os cabelos da sua barba, como também os da sua cabeça, e vai assentar-se, e a expressão é atônito, perplexo, talvez boquiaberto, né? No meio da praça, e a notícia da reação de Esdras espalha-se por toda a cidade, muitos irão reunir-se a ele. Na hora do sacrifício da tarde, Esdras vai dobrar os seus joelhos diante do povo e vai fazer uma oração maravilhosa, uma oração que está no capítulo 9, do versículo 6 ao versículo 15, e ele começa esta oração fazendo a seguinte expressão: e disse ele, meu Deus, estou confuso, estou envergonhado para levantar a minha face diante de ti, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a face, sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Desde os dias de nossos antepassados até os dias de hoje, estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades. Veja, Esdras está dando para o povo a razão pela qual o povo vive ainda sob um cativeiro. O povo está retornando, havia retornado de Babilônia, mas aqui lembremos que o povo ainda está sob a tutela de Artaxerxes. Aqui o Império Medo-Persa ainda está governando com grande domínio sobre a terra nessa ocasião. Então Esdras vai entender e vai mostrar a razão pela qual o povo de Israel está naquela situação e porque o povo vivera tantas situações semelhantes a esta ao longo ou no decurso da sua própria história. Então é por isso que nós estamos aqui entregues, nós e nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis da terra, à espada, ao cativeiro e ao roubo e à confusão de rosto, como se vê nos dias de hoje. Você pode concluir esta leitura, leia todo o livro de Esdras, de grande e importante ensinamento para a nossa vida, tanto no aspecto histórico, como também nas suas aplicações morais e espirituais para os dias de hoje. Então todo o povo começa a chorar com uma grande voz, e o choro então está visto diante de todo o povo. 2. O efeito da atitude de Esdras foi imediato. Na nossa vida cristã, às vezes precisamos nos comportar em inúmeras vezes de forma imediata e não postergar aquilo que está sobre a nossa responsabilidade. Secanias,
um judeu bem conhecido e que se havia casado com uma mulher estrangeira, disse a Esdras diante de todo o povo: agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Disseram a Esdras: levanta-te, pois, porque te pertence a este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te. O arrependimento do povo. Esdras levantou-se e ajuramentou a todos que fariam conforme aquelas palavras de Secanias. E o povo então está em uma única voz fazendo este juramento. Esdras capítulo 10, versículo 5. Todos os que haviam retornado do cativeiro foram convocados, e Esdras falou-lhes: vós tendes transgredido e casaste com mulheres estranhas. Fazei confissão, pois, ao Senhor, apartai-vos das mulheres estranhas. E todos responderam em uma única voz: amém. Assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Sobre este negócio foram postos que Jonatas e Jazeías, auxiliados por 2 levitas, eles receberam e estavam incumbidos de supervisionar o encerramento definitivo destas uniões proibidas pela lei de Deus. E aqui nós vemos que antes mesmo da chegada de Esdras a Jerusalém e Neemias, veja, mesmo antes da chegada de Esdras a Jerusalém, Neemias já estava enfrentando o problema de casamentos mistos. Aqui é extremamente importante nós pontuarmos que nós sabemos ao longo da história, se nós pegarmos o livro de Esdras, o livro de Neemias, e cronologicamente é impossível que isso tenha acontecido desta forma. Vamos apenas, em caráter de informação, lembrar alguns detalhes. O primeiro regresso do povo do cativeiro babilônico acontece sobre uma ordem do grande rei Ciro, em 537 a.C., quando Zorobabel, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, retornam para as terras de Jerusalém, para o território de Judá. Veja, agora no segundo regresso do povo, Esdras é enviado pelo rei Artaxerxes. Isso agora no 7º ano de Artaxerxes Longímano, né? No ano 458 a.C., ou seja, 79 anos após a ordem dada pelo rei Ciro o Grande. Passados agora 13 anos, porque Esdras sobe a Jerusalém no ano 7º de Artaxerxes e Neemias vai subir no ano 20º de Artaxerxes. Ou seja, há um lapso temporal de 13 anos para após a subida de Esdras. Neemias então é enviado para fortificar a cidade de Jerusalém, reconstruir os muros, como nós já sabemos. Isso acontece agora 13 anos após a subida de Esdras e há 93 anos da ordem do rei Ciro, a primeira ordem dada pelo grande rei Ciro. Então o correto aqui, e basta fazermos esta revisão, talvez aqui só há um ponto ou uma correção de que com a chegada de Neemias, Esdras já estava combatendo ou enfrentando ou tendo o enfrentamento em relação a estes casamentos mistos. Que o encontro entre Esdras e Neemias acontece, isso é fato. Que eles foram contemporâneos, isso é uma verdade comprovada pela própria Bíblia. Nós só precisamos pontuar a ordem cronológica da subida de cada um deles a Jerusalém. Apenas relembrando, Esdras sobe no 7º ano do rei Artaxerxes e Esdras sobe a Jerusalém no 20º ano do rei Artaxerxes, ou seja, 13 anos após a subida de Esdras. Lá está Neemias e eles se encontrarão e eles serão duas ferramentas extraordinárias de Deus e grande será a obra do Senhor feita de forma efetiva através da vida destes homens.
Então, vários judeus, naquela ocasião, inclusive alguns sacerdotes, haviam se casado com mulheres estranhas. Veja, aqueles que deveriam ser o exemplo, aqueles que deveriam ditar de forma normativa, através da lei prescrita, através do seu testemunho de vida, são aqueles que estão praticando de forma errada, não observando a lei de Deus, e as pessoas estão olhando e, ao invés de aprenderem a forma correta, estão aprendendo como não se comportar e como não cultuar e como não obedecer a Deus. É por isso que a responsabilidade do líder, ela é muito grande. É por isso que o pastor há de prestar conta das ovelhas, porque muitas estão observando suas condutas e muitas condutas têm sido uma catástrofe e muitos têm se desviado em decorrência de comportamentos grotescos, comportamentos equivocados, comportamentos nada cristãos oriundos de muitos líderes espalhados Brasil e mundo afora. Nós, líderes, tenhamos a nossa vida no altar, estejamos com a nossa vida consagrada a Deus, porque estamos sendo observados. Então, Neemias os fez agora, esses magistrados, esses líderes, esses sacerdotes. Neemias, no capítulo 13, versículo 25 de Neemias, né, ele vai fazer com que esses homens jurem que não mais irão se comportar dessa forma. Neemias afastou de entre os sacerdotes, olha como foi uma atitude dura, mas necessária. Neemias vai afastar dentre os sacerdotes e dentre os levitas aqueles que eram estranhos e contrata agora novos sacerdotes e levitas para preencherem os cargos vagos. Em caráter de informação, um dos netos do sumo sacerdote Eliasibe era até mesmo genro de um camarada que você nem vai acreditar, genro de Sambalate. E quem liderava, quem era líder de uma milícia, de um grupo que tanto fez oposição ao povo de Deus, senão Sambalate. E aqui nós vemos que até mesmo um dos netos do sumo sacerdote Eliasibe havia se aparentado com Sambalate através de laços matrimoniais, através de uniões ilícitas e reprovadas pelo Deus de Israel. Este, em caráter de informação, fora afastado por Neemias. O segundo ponto. Por que um judeu? Porque talvez você tenha se indagado. Por que esses relacionamentos eram ilícitos? Por que esses casamentos deveriam ser proibidos e essas uniões ilícitas, mistas, deveriam ser combatidas? Por que um judeu não devia casar com uma mulher pagã? Primeiro, a primeira resposta, e talvez de forma até mesmo simplista, nós poderíamos responder: ora, porque Deus havia proibido tais uniões, porque Deus havia proibido tais casamentos mistos, e esta seria uma resposta corretíssima, uma resposta aparentemente simplista, mas uma resposta totalmente correta e coerente. Segundo, porque a história de Israel registra vários exemplos das consequências nefastas destes casamentos ilícitos ou casamentos mistos. Quando lemos em Êxodo capítulo 34, versículo 16, está explicitamente dada a ordem: e tomes mulheres das filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam com seus deuses. Aqui, lendo todo o contexto de Êxodo 34, aqui a ordem é para que não se relacionem com as mulheres que estão dentro da terra de Canaã. E nós poderíamos citar referências de Deuteronômio capítulo 7, de Josué capítulo 23. Veja, a desobediência a uma ordem de Deus era um ato de rebelião, de rebeldia. A finalidade desta proibição era justamente zelo de Deus. O Senhor é um Deus
zeloso e pelo seu zelo ele queria evitar que o seu povo viesse a seguir uma religião de uma mulher pagã, deixar de servir a este Deus poderoso e começar a cultuar a demônios. Como o profeta Jeremias diz de forma poética e extraordinariamente linda, ele diz: o meu povo cometeu dois grandes erros. O primeiro, rejeitaram a mim, que sou um manancial de águas vivas. E o segundo, cavaram cisternas rotas que não retêm água. O segundo ponto de que estas uniões historicamente se comprova à luz da palavra, que nos dá exemplo das consequências nefastas destes casamentos mistos, e nós poderíamos e vamos citar aqui pelo menos dois exemplos. O primeiro deles, o grande rei Salomão. O grande rei Salomão, um homem dotado de grande sabedoria, que em nenhum tempo e época na terra, extraindo a pessoa bendita de Jesus Cristo, que é mais sábio do que Salomão, não houve um homem tão sábio quanto este grande rei de Israel. Mas veja, ele, segundo a palavra em 1 Reis, capítulo 11, ele diz, o texto sagrado diz que ele teve 700 mulheres princesas e 300 concubinas. Veja, essas alianças políticas que se davam através de relacionamentos onde se aparentavam com grandes reis da sua época e se dava por laços matrimoniais, isso trouxe grande prejuízo para a vida de Salomão. Por quê? Porque elas vão perverter o coração de Salomão. E a Bíblia diz, e as mulheres, e as suas mulheres, mais especificamente, lhe perverteram o coração. Então veja, como consequência do seu pecado, Deus resolve rasgar o reino de Israel, que até então era um reino unificado, um reino único, como fora nas mãos de Saul, como fora nas mãos de Davi, como fora nas mãos dele, Salomão. E agora, quando este morre, Roboão, seu filho, assume o reino unificado, mas imediatamente esse reino será rasgado e 10 tribos serão dadas a Jeroboão, filho de Nebate, que irá governar o norte, que agora nós conheceremos como o reino de Israel, e o Roboão irá governar o reino do sul, conhecido como o reino de Judá. Isso tudo era consequência de pecado, de uma vida pecaminosa. Nós cremos, quando nós lemos Eclesiastes, que é um livro atribuído à sua autoria a Salomão, já na sua velhice, nós percebemos que ele vai ter a sua salvação, ele vai voltar a se alinhar em Cristo, mas ele vai nos deixar conselhos extraordinários, e entre eles, lembrar do seu Criador no dia da sua mocidade, quando você tem vigor, quando você é forte, quando você está viçoso, quando você ainda tem aptidão, quando você ainda tem força física, mental, Porque quando chegar os maus dias, você vai olhar para trás e vai perceber que você perdeu todo o vigor, e então você não terá contentamento. Aprendamos então a obedecer aquilo que o Senhor prescreve. Aprendamos então a caminhar pelo caminho que o Senhor deseja que caminhemos. O segundo exemplo é de um péssimo rei, o rei chamado Acabe, o rei de Israel, que vai casar-se com uma mulher, me perdoe a expressão, mas uma mulher endemoniada, uma mulher que não tinha um mínimo de conduta moral, uma mulher que estava, por exemplo, podemos citar aqui no caso de Nabote, que se recusa a vender, a negociar a sua herança, a sua vinha que estava junto ao palácio de Acabe em Jezreel, e a Bíblia diz que Acabe retorna, porque recebeu um não. Veja, um rei que não sabia respeitar a herança do outro, que não sabia ouvir o não e entender a motivação do não e compreender na sua mente que a melhor resposta era justamente o não, porque era sinal de que Nabote era um homem que tinha prazer em cuidar da sua herança e que esta herança iria seguir a sua posteridade como o seu legado. Mas veja,
a mulher chega, esta mulher cheia de um espírito de engano, cheia de um espírito de morte, vai alugar pessoas para agora dar falso testemunho, para que se matem Nabote e para que o seu marido Acabe receba e tenha a sua vinha. Veja, isso é algo vergonhoso. E por que Acabe vai se submeter a isso? Por causa de relações ilícitas, por causa de um casamento misto entre um israelita e uma mulher sidônia, filha de um rei chamado Etbaal. Então Jezabel vai fazer o quê? Vai fortalecer o culto a Baal no Reino do Norte. O culto a Baal, Baal podemos dizer que é o deus oficial do Reino do Norte no tempo de Acabe. Então veja, ela vai fazer com que o culto a Baal seja fortificado, seja solidificado no norte e vai perseguir os profetas de Deus, os profetas que falam a verdade. E um exemplo claro disso, os profetas que estavam sendo escondidos de caverna em caverna, 50 e 50 pelo Obadias, o profeta Elias, que teve até mesmo que fugir da presença de Acabe por causa daquela promíscua e endemoniada Jezabel. Tudo isso resultado de relações mistas que não eram aprovadas e não se coadunavam com a vontade do Deus de Israel. O terceiro ponto, a sobrevivência do povo judeu. Existem judeus até os dias de hoje, porque embora espalhados por quase todos os países do mundo, né, a questão da diáspora, né, em Lucas 21, 24 diz, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Essa aqui é a famosa diáspora, que é o espalhamento do povo judeu em todo o redor do mundo. Sempre há uma comunidade de Israel em várias partes do mundo, né, a partir da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Então, estes judeus, mesmo espalhados, eles não se misturam com os outros povos, no meio dos quais passaram a viver, conservando-se sempre separados. Este é o resultado da obediência à orientação dada na lei divina, que inspirou outras leis que regem os judeus em todos o mundo, os quais proíbem que uma pessoa judia se case com uma pessoa não judia, o que se categoriza, né, ou que fica claramente visto como um jugo desigual. A preservação do povo judeu aqui é considerado um milagre. É considerado um milagre, e desde o ano de 1948 nós temos Israel de volta no mapa, né, como um estado que está se fortalecendo, um estado pequeno, mas de grandes tecnologias, um dos países de mais força bélica no mundo. Veja, Israel está hoje consolidado no seio do mundo. Lá está aquela pequena nação, mas que tem um grande Deus trabalhando em favor dela. Então, isso é extremamente importante, mesmo no meio de grandes e terríveis perseguições que este povo, o povo judeu, sofreu ao longo dos séculos em muitos países, como por exemplo na Espanha, na Polônia, Inglaterra, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, o nazismo na Alemanha, na época da Grande Inquisição, quando a Espanha quer remover do seu território todos os israelitas, e Portugal abre as portas aparentemente para receber com alegria os israelitas, mas eram para receber e humilhá-los, para tentar tirar os filhos de suas mães e criá-los numa cultura agora que em nada estava de acordo com os princípios de Israel. Veja, o povo de Israel é um povo que sofreu, e eu ouso dizer que ainda sofre ao longo da história da humanidade. Talvez não haja nenhum povo na face da terra que tanto sofrera como o povo de Israel. Como eu também tenho no meu coração um sentimento de angústia, e eu não quero nem estar perto destas nações que citei aqui, quando o Senhor começar a puni-las por amor ao seu povo Israel. Nunca se esqueça, há uma promessa que está vinculada ao povo de Israel, e a promessa é: eu abençoo quem te abençoar e amaldiçoo quem te amaldiçoar. E essa palavra não foi dita por homem algum na terra,
Esta é uma promessa dada pelo próprio Deus a Israel. A preservação do povo judeu é considerado um milagre. Para aqueles que conhecem um pouco da história desse povo, há de convir que de fato esta história é um milagre. O quarto ponto, uma palavra final sobre os casamentos dos cristãos. A maior bênção que Deus deu à humanidade, sem sombra de dúvida, foi o envio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para salvar a nossa vida como Salvador do mundo. Mas no sentido material, a maior bênção que Deus dá ao ser humano é o casamento. Eu estou falando aqui para muitas pessoas que já são casadas, falo para também alguns que ainda estão se preparando para um matrimônio, falo também para pessoas que talvez nem ainda estejam pensando em um relacionamento, em um matrimônio, mas que chegará o tempo, chegará o momento, então é importante que você já esteja instruído. A orientação que a Bíblia dá é: e fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. A Bíblia explica para mim e para você, né, as implicações desta expressão, no Senhor. E cada cristão que estiver pensando em casar deve meditar profundamente sobre este texto. Que Deus guarde cada cristão, cada varão, cada varoa, cada homem, cada mulher, cada um dos nossos jovens, que Deus possa guardar e que o Senhor possa trazer aos seus corações o desejo de meditar profundamente nessa palavra, para que entenda que é melhor esperar em Deus, é melhor ser fiel a Deus e entender que o Senhor irá preparar todas as coisas, e aí eu sei que pouco será, ou quase nulo será, o sofrimento desse indivíduo. Então veja, que Deus guarde então cada cristão de algum dia aceitar um jugo desigual com um infiel. Porque assim como o casamento na direção do Senhor, ele enseja a possibilidade de uma felicidade sem limites, o casamento fora do padrão de Deus, o casamento fora deste princípio também, está com uma alta probabilidade de uma vida cheia de infelicidade. Casamento é uma união total entre homem e mulher, embora nos dias odiernos há um conceito novo a respeito da família. A família no tempo moderno não é mais, ou não tem tido mais aquele sentido da família nuclear, monogâmica, instituída lá no Gênesis, mas existem tantos padrões de família nos dias atuais, mas nós nos mantemos firmes no conceito bíblico, no conceito que está determinado dentro das páginas da palavra de Deus a respeito desta família, deste casamento que é a célula máter, a família como a célula máter, né, que gera os seus filhos, que deixa o seu legado, que perpetua a raça humana na terra. Casamento é uma união então entre homem e mulher. E Jesus disse: não são mais dois, mas somos apenas uma só carne. Isto fala justamente de uma perfeita união entre os cônjuges, envolvendo-se então o corpo, a alma e o espírito de ambos. Casando-se, o cristão com o que não é cristão pode naturalmente obter uma harmonia no aspecto corpo e em parte até mesmo da alma, mas a verdade é que é impossível que haja a união de espírito, pois enquanto um pertence ao reino da luz, enquanto um pertence a Deus, o outro é das trevas. E que comunhão que é o nosso texto base, texto áureo, que comunhão há entre as trevas e a luz? Qual é a comunhão? A resposta é: não há comunhão alguma. Que diferença tremenda, que abre uma brecha muito triste na união. Ainda que o crente tenha pedido perdão a Jesus por esta falta cometida, vive agora preso a um outro com quem não tem nenhuma união no espírito. É impossível calcular os danos
o sofrimento que uma pessoa dessa natureza tem sofrido e até mesmo tem causado. Também a parte não crente não respeita a parte crente, pois sabe que ele cometeu um erro gravíssimo desobedecendo a preceitos bíblicos que aconselharia a não união nesta situação que pode se categorizar como um casamento misto, uma união até mesmo ilícita. Você tem percebido a importância desta lição de hoje? Então veja, em lugar de se ter estabelecido uma família, um lar cristão, uma plataforma para a exposição do evangelho, aumentando assim a influência espiritual da igreja, houve aqui um claro, triste e um absurdo recuo, porque nada disso será agora a razão desta família, mas tudo agora é oposto, tudo aquilo é antagônico àquilo que você desejou como cristão, aquilo que você sonhou como cristão. E o meu conselho para você é que você nunca seja levado pelas suas inclinações, que você nunca seja levado por aquilo que chega até o seu coração através dos seus olhos, que você não seja seduzido por aquilo que lhe saltam aos olhos, aquilo que aparentemente é bonito e perfeito aos seus olhos, pode ser totalmente feio e terrível no aspecto moral, espiritual e que não terá auxílio algum. Eu conheço pessoas que desejaram ministério, desejaram pregar a palavra, desejaram ser ganhadores de alma, mas por causa de decisões mal tomadas não conseguem viver hoje aquilo que tanto sonharam. Então é necessário que tenhamos uma esposa, uma auxiliadora, uma adjutora, como a Bíblia apresenta, que nos seja idônea e que vai auxiliar-nos na nossa trajetória ministerial enquanto cristãos. E não apenas no aspecto cristão, não apenas no sentido igreja, não apenas nos nossos projetos enquanto líderes, pastores, missionários, cantores, profetas, não, mas na vida diária, na administração do lar, no trato com os filhos, no trato com as relações interpessoais, em todos os aspectos da nossa vida é necessário que tenhamos uma mulher que auxilia, como também a mulher precisa de um marido que auxilie, que seja o sacerdote da sua casa, que mantenha a sua casa, que trabalhe, que levante pela manhã, que corra atrás do pão de cada dia, que seja o mantenedor da sua casa. Isso é imperativo nas relações matrimoniais e que é mais do que importante para o cristão. Esta vida, esta conduta nos é uma exigência à luz do contexto bíblico. Então, em um lugar de um lar cristão, como uma viva influência sobre os filhos, forma-se um lar sem definição espiritual. Os filhos que na sua maioria dos lares, no meu caso, por exemplo, eu trabalho todos os dias, eu entro no meu trabalho às 8 horas da manhã e saio às 18 horas da tarde, para você ver o trabalho que dá para produzir esse conteúdo aqui para o Portal Bíblico. É a hora de ler, é a hora de meditar, de criar os gráficos, as artes, enfim, é um tempo que se tem que se dedicar para produzir este conteúdo. Então, curta este conteúdo, abençoe este ministério aqui em nome de Jesus. Veja, e na maioria do tempo, os nossos filhos estão dentro de casa. Nesse tempo de pandemia, por exemplo, onde as escolas, muitas delas ainda estão fechadas, mas os nossos filhos estão dentro de casa. E quem está lá cuidando deles? Ora, as suas mães. E qual é o ensinamento que esta mãe está dando aos filhos? Né? Quando nós temos uma mulher que tem um caráter firmado em Deus, um caráter firmado na palavra, nós sabemos que os nossos filhos estão sendo instruídos, estão sendo educados, estão sendo agora amparados por uma mulher espiritual que tem Deus, recebendo orações, sendo abençoados, né? E não estarão agora desprovidos de uma ajuda, de um auxílio espiritual. Veja, porque estão amparados, porque o relacionamento paterno e materno é um relacionamento que se coaduna
a vontade de Deus e não um relacionamento misto, onde o pai poderia estar ensinando ou desejando instruir o filho na palavra e a mãe trazendo outros ensinamentos e outros assuntos que nada se relaciona com o ensinamento do pai. Veja como esse assunto é extremamente importante. É mais do que importante, é necessário que nós nos aproximemos da santa e bendita palavra de Deus. Que as nossas ações sejam pautadas nela e que nós nos aproximemos cada dia mais. A Bíblia diz que do nosso coração procede todas as saídas da nossa vida. E a Bíblia também diz que devemos guardar a palavra no nosso coração para não pecar contra o Senhor. Se no meu coração está cheio de Deus, cheio da palavra, logo todas as saídas da minha vida estarão pautadas na palavra. Findamos este estudo sobre o casamento misto, onde a palavra de Deus é muito clara nesse sentido e nesse apelo. Espera em Deus. Jovem, o seu desejo de ter um lar e experimentar a riqueza do amor de um companheiro ou de uma companheira é natural. Lembra-te de que Deus ouve a oração quando Eliezer orou pedindo que Deus mostrasse quem seria a noiva de Isaac, recebeu uma gloriosa resposta. Glória a Deus por isso. Uma escolha precipitada, olhando somente para o que está diante dos nossos olhos, pode impedir que recebamos ou que recebas aquele que Deus tem preparado para ti. Entrega, pois, a tua vida, entrega, pois, o teu futuro a Deus. Faz que o solitário viva em família. Salmo 68, verso 6. Deus que trouxe a companheira para Adão pode fazer isso também por ti. Espera em Deus, espera no Senhor, é o conselho, espera. Pastor Márcio, você acredita em profecia a respeito de casamento? Ora, eu creio que Deus possa até transmitir uma palavra relacionada a este assunto, mas que isso não seja uma regra, que isso não seja uma regra. Ouvindo tal profecia, prova se os espíritos que estão falando ali falam de Deus e esperem que o seu coração não seja movido por aquilo que entra em ti através dos seus olhos. E seja prudente, seja um cristão, ore, aplique a sua vida neste propósito e não erre, como muitos de nós que temos até mesmo ensinado, que aprendemos as duras causas, que aprendemos por tanto apanhar da vida. Nós temos a oportunidade hoje de lhe instruir para que você possa proceder de forma mais nobre, mais inteligente e que você padeça menos, que muitos têm por aí padecido. Esta lição nós falamos sobre o problema no meio do contexto judaico a respeito dos casamentos mistos e que fora duramente combatido por Esdras e por Neemias. E esta é a aplicação para a minha vida e para a sua vida nos dias de hoje. Espere em Deus. Você jovem, você moço, você moça, ore, espere em Deus e você possa ser abençoado por esta palavra. Se você ficou até agora, não se inscreveu ainda aqui no Portal Bíblico, faça isso agora. Já somos quase 200 aqui dentro deste portal. Faça parte e ative o sino das notificações. Compartilhe, vamos disseminar essa semente do bem, essa semente da palavra, que esta semente possa produzir a 100 por 1 e que o nome de Deus possa ser glorificado. Se você ficou até agora, eu lhe agradeço e que você possa ficar bem. Eu oro que o Senhor possa aplicar esta palavra de forma mais poderosa ao seu coração. E assim eu peço no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.